Olá pessoal, nós vamos falar aqui dos 8 artigos que caíram envolvendo a disciplina de ética profissional no exame 41. Nós fizemos a correção da prova aqui no Estratégia, mas de uma maneira bastante objetiva eu vou falar para vocês desses 8 artigos. É claro que outros artigos poderão também estar vinculados aqui, vocês vão encontrar isso inclusive em correções que fizemos. Só que eu vou destacar os 8 principais que eram tratados de uma maneira objetiva nas questões. Primeiro artigo que você precisava conhecer. Artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto da OAB. Esse dispositivo, ele fala sobre a possibilidade, a realidade que nós temos de consultoria jurídica de uma maneira um pouco mais informal. E aí você precisava conhecer que essa atividade de consultoria, ela não depende necessariamente de uma outorga de procuração nem de contrato de honorários. Se você conhecesse isso, responderia a primeira questão, tipo 1 da sua prova. Segundo artigo que você precisava conhecer é o artigo 41, parágrafo único do Estatuto da OAB. O que diz esse dispositivo? Quando o advogado tiver a sua inscrição cancelada em decorrência da aplicação da sanção de exclusão, ou seja, quando envolver prática de crime, o que ele precisa, depois de cancelada a sua inscrição, para novamente requerer a inscrição de advogado? Será que ele faz prova da OAB, faz tudo de novo? Faz outra faculdade? Claro que não, né? Nessa situação, nem prova da OAB precisa fazer de novo. A prova da OAB só se faz quando diante da suspensão em decorrência da própria situação de inépcia, enfim, da demonstração de pouca técnica junto à advocacia. Não é o caso. O artigo 41, parágrafo único, vai dizer da reabilitação. Aquele que eventualmente for condenado prática criminosa e que como consequência disso teve a exclusão dos quadros da OAB, para que ele retome a sua inscrição, será necessário primeiro cumprir a pena, realizar a chamada reabilitação criminal e após concluída essa etapa de reabilitação criminal, aí sim pedir a reabilitação junto à OAB. Esse era esse era o segundo artigo que você precisava conhecer. Terceiro artigo, pessoal, artigo 11 do Código de Ética e Disciplina. Esse dispositivo indica que o advogado, quando ele é contratado, a advogada, quando é contratada, ela não se submete às orientações do seu cliente. Cabe à advocacia independência e isenção técnica. Claro, você vai escolher o profissional para te defender. É uma escolha em que a ponte de conexão entre advogado e cliente se faz por base, né, da confiança. Então você confia no seu profissional. O advogado, no entanto, tem o dever de esclarecer desde o começo o que está acontecendo, quais são as consequências, explicar qual é a sua linha de atuação, mas ele não se submete às vontades do seu cliente. Ele tem independência profissional para poder determinar quais são os caminhos que ele vai seguir na defesa do seu cliente. Quarto artigo que você precisava conhecer está no artigo 8º, especificamente no parágrafo 2º. O artigo 8º ele fala dos requisitos de inscrição junto à OAB, para você que quer se inscrever como advogado e como advogada. E o artigo 8º ainda, o seu parágrafo 2º, vai falar sobre o advogado estrangeiro, e aqui nós temos duas figuras importantes de serem conhecidas. O advogado estrangeiro pode ser aquele que, vamos imaginar, vem dos Estados Unidos, quer morar no Brasil e atuar aqui no Brasil como advogado americano. Ele não quer ser advogado no Brasil, ele quer ser advogado americano, mas praticando atividade no Brasil. Será que é possível? É possível. É uma inscrição específica, chamada inscrição S, junto aos conselhos seccionais, em que ele presta uma consultoria, normalmente ligada aí à questão de imigração, muito próxima à embaixada, consulado, enfim, mas ele não atua como advogado no Brasil, né? Advogado vinculado à OAB, mas apenas prestando essa consultoria junto às embaixadas, aos consulados do país da sua origem. A segunda situação é o advogado que se forma em um país estrangeiro e vem para o Brasil, mas quer ser um advogado brasileiro, né? Nessa situação, o que ele precisa fazer? Ele tem que primeiro realizar a revalidação do seu diploma no Brasil. Feita a revalidação, ele deverá cumprir com os demais requisitos do artigo 8º, não exercer atividade incompatível, ter idoneidade moral, capacidade civil, entre outros que você conhece aí do artigo 8º. Então, era necessário que você conhecesse requisitos do advogado, requisitos de inscrição e especificamente essa necessidade da revalidação. Esse era o quarto artigo que você tinha que conhecer. Quinto artigo, meus amigos, artigo 1º, parágrafo 3º, o artigo 40 também, ambos do Estatuto da OAB estão em conjunto aqui. E é muito simples e objetiva a informação. A atividade da advocacia é considerada uma atividade intelectual. Olha que chique, né? Atividade intelectual. E uma das consequências é que, por exemplo, a sociedade de advogados, ela é considerada, quanto à sua natureza jurídica, uma sociedade simples e não empresária, o que impede, por exemplo, a utilização de expressões que relacionem a frases mercantis, frases de efeito, né? Por exemplo, Liga da Justiça, Tiro da Justiça, aqui divórcio é certo. Nenhuma expressão
informação mercadológica nesse sentido. Tiro de Justiça será o nome do meu futuro escritório. Não pode. Não pode? Ter nome fantasia escritório. Poxa. E uma outra consequência é a impossibilidade de eu vincular a atividade da advocacia a qualquer outra atividade estranha. Na prática, vocês vão encontrar. Porque quando eu falo atividade estranha, não significa que por si só a atividade seja estranha, mas que sejam atividades estranhas à advocacia. Exemplos: advocacia e contabilidade, advocacia e corretagem imobiliária, advocacia e compra e venda de créditos precatórios, por exemplo. Tudo isso é vedado especificamente pelo Estatuto e também pelo Código de Ética por serem atividades estranhas, ok? Repito, na prática, infelizmente, a gente encontra muitas dessas situações, mas é vedada a atividade divulgada de forma conjunta com a advocacia. Aproveito até para fazer aqui uma ressalva. Não é bem uma ressalva, mas é um detalhe, vai. Será que é possível o escritório de advocacia se estabelecer num ambiente de coworking? Sim, acontece que você, muito embora divida o mesmo espaço, se impõe ao advogada que realize todo o cuidado com relação ao sigilo dos documentos, dados e informações que detém com relação à atividade em favor do seu cliente. Mas pode partilhar, desde que não haja uma divulgação conjunta. Você pode estar sentado ao lado de uma pessoa que trabalhe com publicidade, mas você não vai veicular as duas atividades em conjunto. Você apenas divide o espaço ali, mas de uma maneira bem determinada. Quem é quem faz o quê. Sexto artigo que você precisava conhecer, artigo 7º. Esse artigo despenca. É praticamente impossível você ver uma prova sem que esse artigo não apareça. Essa prova do exame 41 cobrou especificamente o inciso 14. E para você guardar, ó, artigo 7º, inciso 14, junto com a súmula vinculante 14. E o que dizia, né, a questão, o que se cobrava? O artigo 7º, inciso 14, ou a própria súmula vinculante 14, fala que o advogado tem direito de ter acesso amplo a tudo que já foi documentado nos autos de investigação de qualquer natureza, apenas exigindo-se dele a procuração quando estiver protegido sob sigilo. Se não tiver proteção sob sigilo, nem mesmo procuração pode ser exigida do advogado. É certo que se nós estivermos diante de um inquérito policial, naturalmente há o sigilo, então será exigido procuração do advogado. Era necessário lembrar disso. Atenção, pessoal, artigo 7º despenca, como eu disse. O inciso 14 tem muito a ver com a atuação do advogado que atua no âmbito criminal ou do direito público de um modo geral. Então atenção ao inciso 14 e para você não esquecer, porque é o mesmo número, súmula vinculante 14. Sétimo artigo que você precisava conhecer. Artigo 32 do Estatuto. Ele traz ao advogado a responsabilidade pela chamada lide temerária ou atuações que ele tenha com seu cliente. Vamos imaginar que o que é lide temerária, antes de mais nada, né? É aquela ação que se estabelece sem ter um nexo jurídico mínimo, né? Não tem direito a nada, mas vamos entrar mesmo assim, vai que cola. Então essa lide temerária, ela também pode configurar situações em que nós temos o uso de documento falso, plantar provas, né? Outras expressões que conduzem a isso. Será que o advogado responde ou só responde o cliente? Será que a imunidade do advogado alcançaria uma lide temerária? E o artigo 32 nos ensina que não. O advogado responde em conjunto com o seu cliente pela situação de lide temerária. Manobras processuais, além de multas que podem ali ser impostas aos dois. Oitavo e último artigo que nós vamos mencionar. Artigo 21 do Estatuto da OAB, e muita atenção, nós já falamos dele aqui em outros vídeos. O artigo 21 do Estatuto fala sobre a repartição dos honorários de sucumbência. A quem pertence os honorários de sucumbência? A súmula vinculante 47 traz aos honorários sucumbenciais natureza de verba alimentar, ou seja, ele não pode ser disposto pelo advogado. Eu não posso abrir mão do direito. Eu posso sacar e transferir tudo para quem eu quiser, mas eu não posso abrir mão do direito aos honorários de sucumbência. Até aqui, ok. Mas a prova cobrava de você que quando o advogado ou advogada for contratado de alguém, por exemplo, o advogado de uma empresa, o advogado de uma sociedade de advogados, a quem pertence esses honorários de sucumbência? Primeiro ponto, se o meu empregador for uma sociedade de advogados, esses honorários sucumbenciais serão partilhados entre advogado e entre a sociedade. Faz sentido, porque todos atuam na mesma área. Se o advogado for advogado de uma pessoa jurídica, de uma empresa, que não a sociedade de advogados, será que eu posso também partilhar esses honorários? A resposta é não. Se o advogado for contratado de uma empresa, sei lá, o departamento jurídico, o diretor jurídico, ou simplesmente o advogado da empresa, os honorários de sucumbência somente caberão ao advogado. Lembre aqui, em conjunto com esse dispositivo, repito, a súmula vinculante
47. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e que tenham anotado aí os dispositivos que caíram no exame 41. São dispositivos sempre muito cobrados, sempre muito benquistos pela banca. É importante que você esteja com a leitura em dia dele. Inclusive, uma estratégia muito boa, fazer a leitura dos dispositivos. Ainda que nós tenhamos aí provas cada vez mais longas quanto aos seus enunciados, às vezes meia página de enunciado, se você conhece a redação do dispositivo, isso vai te ajudar a enxergar as alternativas. Então, lembre-se sempre disso. O enunciado traz muita informação, até porque no dia a dia, o advogado é quase um psicólogo, né? Houve aí problemas de todas as ordens, mas no final tem que extrair aquilo que de fato tem repercussão no mundo jurídico, e é isso que eu faço em termos de sugestão. Espero que você tenha gostado, e se você quer ver outros vídeos como esse, comente aqui sobre o tema, sobre o assunto e sobre qual disciplina. Eu acho que vai ser ética, talvez constitucional, que é mais importante também. Estaremos juntos, se Deus quiser. Até a próxima.